Olá pessoal, meu nome é Wagner e esse é o canal Wagner Guitar. Bom, antes de mais nada eu peço que você deixe o like e se você não é inscrito no canal, se inscreva com o sininho de notificações. Antes da gente começar o assunto do vídeo, solta a vinheta. Eu recebo diariamente várias mensagens no meu Instagram, no direct e também mensagens aqui no próprio YouTube. E no último final de semana aconteceu um grave acidente, o pessoal tem acompanhado na mídia aí, envolvendo o ônibus daquela dupla sertaneja Conrado e Alexandro. Então, várias pessoas pediram para que eu viesse falar sobre esse acidente. Eu não sou o dono da verdade, todo mundo me conhece aqui, mas muita gente me pede porque vê credibilidade naquilo que eu falo. Então peço que você acompanhe o vídeo até o final para poder entender todo o imbróglio. Eu vou explicar baseado no meu ponto de vista e baseado na minha experiência no setor de transporte rodoviário, beleza? A análise desse acidente, gente, não é algo tão difícil de ser feito. Para falar a verdade, eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal de análise que mesmo com câmeras de monitoramento foram bem difíceis de fazer, de chegarmos ali no amarradinho, numa conclusão. Já esse acidente em si, para mim foi muito fácil analisar ele. Eu acho que você, quando começou a ver as reportagens passando aí, você já teve logo um entendimento dos reais motivos que causaram esse acidente. Muitos acidentes que acontecem, eles têm um certo padrão, sabe? É quase que uma ordem cronológica de coisas que no final de tudo juntaram-se todas elas e acontece o acidente. E esse não foi diferente. Eu vou falar aqui para vocês alguns elementos que eu enxerguei que podem ter contribuído e muito para o desfecho dessa situação, né? Para a gravidade desse acidente. Eu vou começar logo falando sobre falta de manutenção. O elemento falta de manutenção aí, na minha opinião, se fez presente. O motorista, ele deu um depoimento lá no hospital ainda, da Polícia Civil, e no depoimento ele informa que no momento do acidente ele trafegava a 80 km por hora, não estava chovendo, ou seja, boa visibilidade, o acidente ocorreu por volta das 10 e pouca da manhã, não estava sendo ultrapassado por ninguém, nem ultrapassando ninguém, ou seja, ele não foi fechado por ninguém. Segundo ele, ao passar por um buraco ou um desnível de pista, o para-choque simplesmente, caiu. E quando caiu, ele passou por cima do para-choque, vindo estourar ali o pneu dianteiro do lado esquerdo. Ele perdeu a direção e deitou ali no canteiro central. Por isso que eu estou dizendo que a falta de manutenção é um elemento que está presente nesse acidente. Porque muita gente pensa que fazer manutenção do ônibus é somente consertar freios, turbina, uma correia, colocar óleo. Não. A manutenção de um ônibus, de um caminhão que seja, de qualquer veículo, ela envolve todos os itens de um veículo. E o para-choque dianteiro e traseiro também estão nesses itens. Então, se houvesse uma manutenção prévia em relação àquele para-choque, se ele estava soltando ali, prenderam novamente, esse acidente possivelmente não teria acontecido. A gente tem que lembrar de uma coisa, esse ônibus era um ônibus próprio, é o ônibus dos artistas. Os artistas não têm o know-how que uma empresa de ônibus, por exemplo, tem. Porque a empresa de ônibus ela tem pessoas em várias funções, ela tem pessoa na manutenção, na operação, na elétrica, na questão da lanternagem. O cara, quando é dono do ônibus, ele não tem esse know-how de saber o que precisa e o que não precisa. Ele precisa ser informado por alguém. E aí eu puxo logo o segundo elemento, que é a questão do checklist. Lembrando aqui que eu não estou afirmando, tá, gente? São deduções de uma análise do que poderia ter causado esse acidente. Tem que ficar claro isso. Não é uma afirmação imperativa. Eu disse anteriormente que o artista ali, o proprietário do ônibus, precisa ser informado pelo motorista. Porque o motorista é que tem o know-how de direção, de manutenção, de tudo isso. Porque se o artista não tiver ninguém para informar ele, o ônibus vai continuar rodando ali sem óleo, pneu careca. O artista não tem essa visão. Se tivesse sido feito um checklist eficaz, na minha opinião, ali tinham dois motoristas. Na dupla, eu já viajei muito na dupla, eu sei como é. Um checklist mesmo minucioso da carroceria, eles iam perceber que o para-choque está solto. O para-choque do ônibus, gente, é muito robusto. O para-choque de um ônibus não cai assim do nada. Ele vem fazendo barulho, ele vem ali balançando, você olha visivelmente que ele está desnivelado. Então, o checklist já identificaria isso, ele ia informar o artista, olha, o para-choque vai cair.
Por mais que o artista botasse aquela pressão, pô, mas eu tenho um show na outra cidade, daqui a 150 km, 200 km, não vai dar tempo e tal. Qual a solução que de imediato poderia ter sido resolvida? Tira o para-choque, pô. Ah, mas eu vou cometer uma infração de trânsito. Tudo bem, é uma coisa assim de último caso, não tem outro jeito. O ônibus tem que circular porque o cara tem um horário apertado de um show. Tira o para-choque, bota lá dentro do bagageiro. O para-choque não iria cair, o ônibus não iria passar em cima do para-choque. Tudo aqui no ia, tá? Nós estamos na dedução. Agora, já puxo logo para o terceiro, que eu acabei de citar aqui, são as pressões. O motorista está pressionado por causa do excesso de show do artista, é um show atrás do outro, eu entendo, o artista ele está ali em ascensão e ele quer aproveitar e abraçar tudo, meu irmão. Por quê? Dinheiro entrando. Uma hora vão enjoar da cara dele, ele não quer perder isso, ele quer aproveitar isso a seu favor. Só que isso aí pode, obviamente, gerar um retardo nas manutenções, protelar uma manutenção X porque precisa fazer um show em tal lugar, tal. E aí o motorista se vê obrigado ali a seguir, mesmo com a manutenção tão deficiente. Às vezes ele pisa no freio e percebe que o carro está puxando a direção. Mas ele consegue dirigir, mas ele está puxando. Se fosse qualquer outra empresa, ele ia informar, com um tempinho a empresa ia parar para fazer. Mas o artista não vai fazer isso, porque ele não entende direção de segurança no trânsito. Eu acho que as escalas apertadas, né, esse excesso de show por parte dos artistas, contribui para muitos acidentes que já aconteceram e vão continuar acontecendo, infelizmente. Outro elemento que eu vou levantar aqui, polêmico, tá? Óbvio, mas eu tenho que falar, tá? Possível excesso de velocidade por parte do motorista. Pô, Vaguinho, mas você disse que o cara colocou no depoimento que ele estava 80 por hora. Gente, eu não estou dizendo que ele estava em excesso de velocidade, eu coloquei com muitas aspas. Possível, porque óbvio, quando ele vai dar o depoimento, ele vai dizer que ele não estava em excesso de velocidade. É natural, é um instrumento de defesa nosso. Nossa, eu fiz bobagem, eu não vou assumir, não, eu estava correndo. Lógico que não. Só que isso é facilmente detectado com a perícia. E esse resultado da perícia eu não tenho. Nós não temos. Mas uma hora a perícia vai sair e vai constatar. Eu fico torcendo que naquele momento o motorista realmente estivesse na velocidade regulamentar. Porque aí esse peso das costas dele, ele vai tirar. Por mais que ele vai responder esse processo, que vai, tá? Não tem jeito. De homicídio culposo e lesão corporal culposa, sem intenção. Mas ele vai responder. Agora, se ele, por um acaso, no depoimento não disse a verdade, ele estava acima da velocidade, for comprovado através de perícia, infelizmente isso vai se voltar contra ele. Não tem jeito. E ele pode vir a ser condenado já como um dolo eventual, porque ele assumiu o risco daquele desfecho, entende? Então eu espero que dê tudo certinho. Agora, um elemento que está muito latente em relação a esse acidente é a falta do uso de cinto de segurança por alguns integrantes dessa banda. Porque de 19 pessoas que estavam dentro do ônibus, 6 pessoas perderam a vida, inclusive o cantor Alexandro. Testemunhas disseram que, para retirar as pessoas debaixo do ônibus, tiveram que levantar, porque ele tombou e caiu em cima das pessoas. Essa mensagem me diz que as pessoas saíram das poltronas com o tombamento e foram jogadas ali para aquela região ali das janelas. As janelas quebraram todas e eles ficaram ali embaixo do ônibus. Por que algumas pessoas tiveram apenas cortes e ferimentos leves? Então a gente consegue entender que pessoas estavam de cinto e pessoas estavam sem cinto. O uso do cinto de segurança por parte dos passageiros é muito negligenciado e a gente está vendo acidentes e mais acidentes acontecerem que as pessoas estão perdendo a vida. Tá rolando um vídeo aí pelas redes sociais onde mostra esse mesmo ônibus andando em alta velocidade e tal, e uma pessoa está filmando atrás. Eu não vou entrar no mérito do que a pessoa estava fazendo, se era infração ou não, porque a gente sabe que é. O artigo 252 do CTB deixa muito claro sobre isso aí no parágrafo único. Então ele estava cometendo a infração, mas esse vídeo veio em questão logo que surgiu o acidente, porque a pessoa relacionou. Você pega 1 mais 1 é 2. Opa, a hora que está marcando ali 9h17 no painel do cara e o acidente aconteceu por volta das 10 e pouca da manhã, porra, as pessoas relacionaram. Só que o próprio advogado da dupla informou que esse vídeo é do final de 2019 e de fato alguém mandou esse vídeo lá para a dupla denunciando. Eu vou mostrar o vídeo para vocês rapidamente e já volto. Olha aí. Olha a velocidade. Vou acompanhar. Só quando depois acontece acidente, 120, 130 por hora, um ônibus da dupla Conrado e Alessandro. 120, 130 por hora.
Chegou até 140 já, um ônibus. Depois acontece acidente, é culpa sempre de alguma coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui, viu? Ela passa os outros caminhões como se fosse um carro pequeno. Ó, 130 por hora. Ó. Chegou a 140 agora há pouco. Ó, 130. E aí? Dá pra ver que é o mesmo ônibus. Agora, eu não posso ser leviano aqui e dizer que aquela imagem corresponde a poucos minutos antes do acidente. Se o próprio advogado da dupla afirmou que esse vídeo é antigo, é de 2019, não vai ser eu aqui que vou fazer. Eu vi várias emissoras de TV colocar isso como se tivesse de fato acontecido ali poucos minutos antes do acidente. Mas por que eu mostrei esse vídeo para vocês aqui rapidamente? É para contextualizar com esse acidente? Não. Na verdade, eu só mostrei esse vídeo para vocês para a gente levantar aquele sinal de alerta em relação a motoristas de banda, ônibus de banda. Gente, eu sou motorista de turismo, sou motorista rodoviário. Eu já fui ultrapassado por colegas de banda que buzina, né, dá aquele show de seta, né, na noite, aquela brincadeira que a gente faz, aquela coisa da estrada gostosa. Mas eu tava 90 por hora, eu aliviei, o cara passou e ele sumiu. Então a gente sabe que isso acontece. Infelizmente as pressões são muito grandes sobre o motorista, a gente compreende isso, eu compreendo isso. Eu também sofri muitas pressões enquanto eu era motorista ali de turismo e tudo mais, cliente quer chegar rápido, é normal. Só que a gente tem que ter em mente uma coisa, toda vez que acontece um acidente, a responsabilidade sempre vai cair na mão do motorista. Aquele segundo motorista que estava dormindo, para ele tá tudo certo, ele estava descansando, mas quem estava no volante é quem segurou tudo. Então a gente tem que refletir, você profissional que acompanha o meu canal, que acompanha os vídeos que eu faço aqui, você sabe que eu sempre repito, né? Repito de novo, nós temos que aprender com os erros dos outros, não vamos deixar que aconteça com a gente. Tudo que acontece na direção de um ônibus vai cair na responsabilidade do motorista. Ninguém está aqui julgando esse colega, coitado, eu não gostaria de estar na pele dele, como já falei em outros vídeos aí de outros colegas, não gostaria. Mas infelizmente isso aí acontece conosco enquanto estamos na direção de um ônibus, um veículo em geral. Então a gente que tem que se conscientizar. Se você está trabalhando sob pressão, porque é meu emprego e tal, e você pode correr o risco de responder uma lesão corporal, um homicídio, é muito melhor às vezes você sair, cara. Sinceramente, eu sei que para mim falar é fácil, mas às vezes é melhor você mudar de emprego, muda de empresa, porque é melhor você ganhar pouco em outro lugar, mas você não ter um crime de trânsito nas suas costas respondendo ali, entendeu? Então, na hora que acontece o acidente, você tem a pressão, você não pode depois falar para a polícia, eu estava sofrendo pressão, eles não vão querer saber. A justiça, ela faz isso aqui, ó, ela vai te julgar pelo fato, não pelas coisas que aconteceram antes. Então tem que ter muito cuidado. Agora, em relação à velocidade que eu citei lá atrás, se caso o motorista desse acidente, ele disse que no momento ele estava a 80, e se foi comprovado que ele estava a no máximo 80, muito bom. Só que todo o disco dele vai ser analisado. A gente tem que ter consciência que quando a gente está fazendo uma viagem, a gente tem que fazer uma viagem toda ela o máximo padrão possível. Porque se você vem andando 100, 110, 120, 100, 110, 120, você se envolve no acidente a 70, toda a tua viagem vai ser analisada. E isso pode pesar muito em relação à pena, em relação ao desfecho final na justiça. Então temos que ter cuidado. Bom, gente, é isso, não tem muito o que falar. Eu quero saber a tua opinião. Escreve aqui o que você acha. Tem mais algum elemento que pode ter acontecido aí eu não citei em relação a esse acidente? Eu torço que o motorista consiga provar que estava tudo certinho e ele saia bem dessa. Lamento pela família das pessoas que faleceram. Desejo aí meus pêsames para toda a família. Mas é aquele lance, né? Todo acidente pode ser evitado. 99,9% do acidente pode ser evitado. Mas eles vão continuar acontecendo e não tem jeito. Porque em algum momento dessa cadeia toda houve uma falha. Pode ter sido uma falha lá na montadora, pode ter sido uma falha na manutenção, do dono do ônibus e do motorista. Em algum momento alguma falha vai acontecer e o acidente vai acontecer. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Agradeço vocês por acompanhar meu canal sempre. E desejo que vocês fiquem sempre na paz, Tamo junto. Abraço.